Agora, direto do estúdio da Holiday Produções, mais uma edição da Live do Empresário. Um bate-papo ao vivo com profissionais dos mais diversos segmentos da sociedade. Apresentação, Amaury Figueira. Uma boa noite para você, chegando nessa segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Acabou o ano, né? Daqui a pouquinho nós temos uma live especial, uma live também inédita com o professor Lúcio Mauro Davi dos Santos, ele que é conhecido popularmente em Valença, carinhosamente também como Leite, tá? Então daqui a pouquinho um papo muito bacana, tô aqui com as informações, inclusive com relação ao currículo dele, né? Uma coisa muito bacana pra gente conversar, e eu convido você a compartilhar essa live, já compartilhei bastante, mas vamos entrar no momento de oração para que possamos edificar o nome do Senhor Jesus, e depois entramos em definitivo. Vem com a gente. Convido você a fechar os olhos nesse momento de fé para louvarmos nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, minha força e um auxílio sempre disponível no dia da aflição. Hoje, tenho paz sabendo que estou sob o cuidado protetor de um Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme nem cochila. Tu, Senhor Jesus, és um Deus que cuida dos seus, de maneiras miraculosas. Sinto-me encorajado ao ler a Tua palavra, repleta de exemplos do Teu poder sobrenatural. Esses exemplos fortalecem minha fé em Ti e me dão esperança em um Deus todo-poderoso. Embora eu possa não estar na mesma situação que Daniel, fisicamente em uma cova cheia de leões, oro para que me proteja sempre que eu colocar os pés fora de casa, em cada jornada. Que sejas minha proteção e abrigo. Protege-me. O Senhor é o meu socorro, Deus amado. Hoje, Senhor, declaro as mesmas palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura minha alma e me conduz por caminhos de justiça, para a honra do seu nome. Poderoso Deus, agradeço por seres o meu bom pastor, o meu guia, mestre e aquele que me salva. Sou grato pelas inúmeras bênçãos em minha vida, bênçãos que são incontáveis. Tens sido fiel para comigo e continua sendo. É apenas por Tua bondade, porque és um Deus bom, e nada me falta. Provens para mim espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, concedendo-me tudo o que meu coração deseja de acordo com a Tua vontade. Olho para Ti em busca de provisão, com fé de que me concederás segundo a Tua vontade. Confio e acredito que me proporcionarás com abundância, sem medida. Por isso, agradeço por seres o meu Deus. Neste momento, quero expressar minha gratidão pelo dom da vida eterna que me concedeste por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Enviaste-o para que eu tenha vida e a tenha abundantemente. Abençoo o Teu nome por essa graça. Este presente da salvação deu-me uma nova perspectiva de vida e acesso a muitas outras bênçãos, como a Tua palavra declara em Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem sonegará aos que andam retamente. Senhor, mereces todo louvor por Tua misericórdia e bondade. Tens sido bom para comigo, amoroso e misericordioso. Por isso, bendirei o Teu nome hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Reconheço a Tua grandeza, Pai, e peço que Tua presença divina me envolva a cada dia. Reconheço que Tu és a razão, o Jeová, a causa e o doador de todas as bênçãos que desfruto em minha vida agora. Sou abençoado por causa de Ti. Tenho favor não merecido por Tua causa, Jesus. Tenho vida abundantemente por Tua causa. Tenho paz sem temor, alegria sem desespero. E tudo isso é por Tua causa, Senhor. Tu és um Deus poderoso, um Deus que me ama, e tem provado o seu amor por mim de tantas maneiras. Agradeço e Te louvo por Tuas muitas promessas que me proporcionam esperança e uma sensação de segurança. Em Tua palavra, prometeste proteger-me de todo mal, solidão, mal e inimigos. Nada pode tocar-me sem passar por Ti, Senhor, minha rocha e escudo. Amém. Amém.
E nós começamos a nossa live, primeiro agradecendo a Deus, depois dessa oração, você que está nos dando essa carona, tá? Eu quero falar dos nossos patrocinadores, Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, o Mercado Cerejinha que tem 2 endereços em Valença, né? Aí no Jardim Valença, com o cruzamento da antiga Avenida do Contorno, agora Avenida Deputado Dário Dias, e também aqui na Água Fria. E a Rede Poupe Mais, aonde que entra nisso daí? A Rede Poupe Mais, ela... São 4 empresários que fazem parte desse grupo. Mercado Cerejinha, Mercado Novo Mix no Cambota, Mercado Poupe Mais em João Bonito e o Mercado Carvalho na entrada ali da ABB, tá? Então eles estão juntos, você pode conferir todas as promoções lá no Facebook ou então no Instagram, Facebook, Rede Poupe Mais e Merc Cerejinha, abreviatura de mercado, e no Instagram, @Mercado Cerejinha também, Poupe Mais, né? É uma tradição que se renova pela qualidade. Quero parabenizar esse patrocinador aí que está comigo há 5 anos e 7 meses, né? Vamos para 6 anos o ano que vem, se Deus quiser. Que é o Agostinho, o Rafael, a Aline, toda a direção lá do Mercado Cerejinha. Mandando um abraço também para o Instituto CRN de Odontologia Excelência Clinic do nosso querido Dr. Rogério Natal, pai do Dr. Eduardo Natal, do Dr. Vitor Natal. Fica na rua Vitor Bentanha, 162, Valença. Faz todo e qualquer procedimento dentário, prótese, implantes, cirurgias e um atendimento diferenciado para crianças, tá? Instituto CRN de Odontologia, Excelência Clinic do nosso querido Dr. Rogério Natal, pai dos doutores aí Eduardo Natal e Vitor Natal, Rua Vitor Bentanha, 162, Valença. Tá aí, ó, logomarca da Panificadora Casa dos Pães, de Barra do Piraí, que fica lá no bairro Santo Antônio. Nosso querido Marcelo Modesto, a Cássia e Gustavo também junto com a gente, aparecendo aí a Excelência Clinic. Quero falar também da Rádio Web Beatmania, que é um parceiro nosso aqui, através do administrador Dinho Beat. Não é rádio FM, é rádio web. Você que gosta de fazer uma caminhada, fazer uma academia, coloca lá www.radiobeatmania.com.br ou então baixe o aplicativo, tá? E também outro patrocinador nosso é o nosso querido Dr. Ulisses, do Laboratório de Patologia, Dr. Ulisses, que fica no edifício Panorama, 2º andar, salas 202 e 203. Do Dr. Ulisses, eu já tive aqui conversando com ele, né? Tive o grande prazer de estudar 3 anos da minha vida no Teodorico Fonseca, nos anos 70, eu acho que foi 74, 75 e 76. Ele é um médico formado há 41 anos, formado em Vassouras, né? E ele tem o seu laboratório de patologia, Dr. Ulisses. Todo mundo conhece o Dr. Ulisses Valença, ele que veio de uma cidade da Bahia de 11 mil habitantes. Adotou Valença, é professor em Valença na Faculdade de Medicina e também em Vassouras, e tem um laboratório de patologia no edifício Panorama, sala 202, 203, há 30 anos, somente 30 anos. E eu agora, muito feliz, vou tirar o fundo musical aqui, eu quero cumprimentar, agradecer mais uma vez pela presença, porque é tipo assim, nós fomos não colocando para frente, mas encaixando numa agenda, e vai chegando agendas que são adiadas, canceladas, né? E eu peguei, né, vamos dizer assim, numa curva, né, o Lucimauro, né? Lucimauro Davi dos Santos, que é o professor Lucimauro, carinhosamente conhecido em Valença como Leite. Eu peguei ele numa curva, porque ele é morador aqui do nosso bairro, São José das Palmeiras, e convidei para ele poder participar de uma live. E eu quero deixar esse microfone aberto aí para você, o Lucimauro, professor, para você fazer suas primeiras considerações e a gente começar o nosso bate-papo aqui, porque eu tenho muita coisa para saber. Fica à vontade. Boa noite, Amaury, a audiência que está nos assistindo. É com gratidão que eu venho aqui participar, aprender um pouco mais com meu amigo, que estávamos aqui, cheguei um pouco antes, aprendi algumas coisas e vim para ver como é que funciona também, para aprender como é que funciona esse procedimento de live. E estou aí
para as suas perguntas e a nossa boa conversa, o nosso bom bate-papo. Eu quero agradecer as pessoas que estão chegando aí, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Valença, Ricardinho Garcia, chegando também Roberto Maceió, Celi Maurício, Leandro Abreu, grande Leandro, meu amigo, Celcinho Bernardes Cabana, Carolina Maria Souza, a Denise Gávea. A Denise nós estudamos no Teodorico. Denise, eu acabei de falar no Ulisses aí, eu não sei se você lembra do doutor Ulisses, né? Ele é aposentado não, ele é formado há 41 anos de médico, estudou com a gente durante 3 anos, depois eu fui para a noite, ele mudou de colégio, ele foi para a extinta Escola Normal e se formou, mas a gente vê a Denise Gávea assim virtualmente, né? Passa uma lembrança, uma memória muito grande, espero que você esteja bem, estou feliz por você aí estar presente, desejando a todos aí um Feliz Natal de uma vez. Clébio Zulu chegando também, Carolina Maria Souza. Então, gente, para você que está chegando agora, você é valenciano, né, Lúcio Mauro? Não, somos de São Paulo, a minha família, né? É Eu cheguei mesmo? em Valença com 4 anos, meu pai para trabalhar na antiga extinta FN do Brasil. Olha. Eu sou valenciano por empréstimo Sim. e gratidão a Valença. Mas você, por o seu irmão é valenciano? O mais novo, sim. Sim, o seu irmão mais O novo. mais novo é valenciano. Sim. Então, mas ele, vamos dizer assim, pela vida, né, que o nosso querido Lúcio Mauro, tá difícil eu falar Lúcio Mauro, vou falar Leite. Pode falar, DJ, Tá. por favor. Porque ele é uma pessoa carinhosamente conhecida assim em Valença, tá? Então eu tenho aqui um currículo, né, que não tem nem como ler todo ele aqui. Então, lembrando das coisas Sim. e a boa história de Valença, Valença me traz boas histórias. O apelido Leite vem da idade dos 9 anos, mais ou menos, para 10, que é o falecido Zé Temedo no campo do Benfica. Sim. Ele, como é que ele iria gritar para o lateral direito, que nunca jogou futebol, mas era um dos meninos que estava ali? Era você, no caso. Lucimauro toca a bola. Sim. Aí o Zé Temedo criou o apelido Leite, Que nem bacana. falou, as pessoas me conhecem, já virou cognome e a gente Cara, agradece. e tipo assim, puxar numa altura dessa do campeonato um Zé Temedo, Zé Temedo. né? Zé Temedo que junto com A outros Mamona. treinadores do passado aí, né? Hoje a gente não vai falar de esporte, estamos falando de cultura, vamos dizer assim, né? Daquilo que o Lúcio Mauro se formou. Eu tenho aqui, né, que você fez uma escolha, Lúcio Mauro, como professor, para se formar em capacitação. Não, você fez... Hoje você é professor ligado ao meio ambiente, não é isso? Isso. E também história. Isso. E como é que foi essa escolha para você? Por que você teve esse segmento na sua vida? A formação inicial foi pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Valença, o curso de História. Ali, sempre tentando fazer uma análise, não só ver os fatos como os fatos, mas uma análise num campo mais amplo do que aconteceu em determinados fatos históricos. Na faculdade eu estudei assim, os movimentos sociais do início do século passado, e ali me chamou a atenção o fator que aí não é os movimentos sociais, mas o que Dom Pedro II fez e os movimentos de sindicato de 1910, 1915, com a greve geral. A verdade, quero até saudar o falecido Cláudio Teixeira, que foi o meu professor, que tem o mestrado sobre a greve de 1930 aqui em Valença, né? E ele me orientava para isso, mas aquilo eu escrevi sobre 1910, eu estudei essa época da Primeira República. Mas me chamava a atenção o que Dom Pedro II fez no Brasil perto do mundo. Por quê? Ninguém discutia as questões ambientais. E o Pedrão, nosso querido imperador, vamos dizer assim, fez um grande projeto de reflorestamento no Morro da Tijuca. E aquilo ali me falou, poxa, eu tenho que estudar história ambiental, alguma coisa na área que relaciona uma coisa e outra. E surgiu a oportunidade à época, pela Faculdade de Tecnologia, lá no Senac, lá em Copacabana, de estudar educação ambiental, ainda nos áureos tempos de 2008. No início de várias discussões, hoje a gente vê muita coisa falando, agradece, vê que a televisão, você fala, vários lugares estão falando a língua
da ecologia, o que há 20 anos atrás era um processo até muito mais revolucionário do que hoje, né? Sim. Então, eu sou de 20 anos atrás, educação ambiental na Toneleiros, em Copacabana. Eu quero mandar um abraço. Ele é de Valença, mas está lá em Cabo Frio. Guto Figueira, meu primo, né? Lucas Amaral, da sorveteria Esquimone, tá mandando aí, ó. Colocou boa noite. Grande Lucimauro Leite, abraço. Carolina Maria Souza colocou que ó, fizemos parte do Condema Valença, lembra? Sim, Carolina, fomos da diretoria. Ainda colocou aqui, ó, Lute, César, você e eu. Isso aí. Cara, eu acho, o Leite, você é uma pessoa muito capacitada, né? Eu te acompanho há muito tempo e não só como professor, mas eu acho que... Desculpe perguntar, qual a sua idade? 48. 48 anos. Você passar pela tecnologia da fita cassete, no meu caso, né? Vinil, MD, CD, e a gente chegar hoje aqui, eu estou engatinhando com aquilo que eu aprendi sem fazer curso. Mas eu vejo aqui que você já fez vários cursos, inclusive de sistema de computação, de dar manutenção e tudo. Como é que é isso na sua vida, você ser professor, né? Você leciona ou você está fora de... Eu leciono. Eu estive esse ano, na verdade, fora de sala de aula, na equipe técnica do Colégio Estadual Dr. Oswaldo Terra. Um abraço para a família Sedotti. Muito amor. E esse ano eu volto. Ano que vem eu volto para a sala de aula. E você estava lecionando com qual turma? Qual ano? Ensino médio, né? Ensino Trabalho médio. com ensino médio. E aí mais a filosofia e os laboratórios de ciências aplicadas, onde a gente pega os conhecimentos filosóficos e até históricos e coloca para fazer projetos aplicados com os alunos. Então, eu vi aqui também pelas datas, tá? 2007, 2008, especialização em educação ambiental, carga horária, tal. 2003, 2006, graduação em História, Centro Universitário de Valença, Unifaar, né? Título O Legado, o pensamento que você até falou aí já, né? E tudo, né? Agora você tem 2023, 2024, curso técnico, estou puxando o mais recente, tá? Esse chegou aí que eu fiz para profissionalizante em técnico de nível médio. Sim. Eu fiz, aí entram os projetos futuros, no caso de mestrado, como é a participação em vários locais de dentro da escola, porque o chão de escola não é isso que muita gente fala. Então você tem que reconhecer como é que a parte técnica, administrativa, prestação de contas. Igual você perguntou da manutenção de computador. A manutenção de computador, eu conheci computador em 90 e alguma coisa, 94, 95, quando ainda era o DOS, né, duas cores, a tela negra e os escritos em verde, onde você fazia texto ou planilha. Não tinha outra coisa que era o DOS. Redator, PC e Lotus 123. 1994 eu conheci a computação. E aí, por natureza, e como sendo um aluno do Senai, que pagou a minha faculdade de História, né, eu trabalhando na Usival, por natureza eu disse assim, não, eu vou usar o computador, mas eu preciso também entender como é que é a mecânica do computador. Eu não trabalho com mecânica de computador, mas eu sei o mínimo que eu preciso para poder conversar com alguém e não ser enrolado. Chegando o Robson Vlamir, né? O Robson Vlamir da nossa nova geração, para quem não conhece no passado, é o conhecidíssimo Boi, né? Então o Boi é uma pessoa conhecidíssima, né? Se você tivesse que mudar hoje aquilo que foi batizado com seus 9 anos, ninguém saberia o motivo de você ter o apelido de Leite, que eu mesmo não sabia. Né? E você puxou na memória o que traz na memória. Tião Alvernaz também chegando aí. Grande Tião Alvernaz, grande amigo, né? O Lucas Amaral colocou aqui, ó, Leite foi um amigo do meu pai, meu colega de faculdade, meu candidato a prefeito. O cara não é mole. Coleguinha de faculdade dele, no curso de Direito. E ele com 19 anos. E o que você fala sobre... Eu sei que o assunto não é esse, mas envolve, né? Porque a política está na saúde, está na educação, está no vestuário, está no nosso respirar, né? Você teve uma
Eu sei que foi uma única vez, né, que você veio candidato. Eu não sei se foi você veio vereador alguma coisa ou veio direto a prefeito. Antes é prefeito depois. Sim. Isso daí, eu vou fugir disso daí, mas só quero perguntar. É uma coisa que você acredita para dentro de Valença, do nosso município, numa mudança? Eu não sei se isso daí vai mexer um pouco com uma história do que você gostaria de falar, ou você acha que existe uma maneira, né, que as pessoas precisam entender para mudar o rumo dessa história? Uma boa pergunta. E eu não escrevi isso aqui não, hein? Quero aqui antes agradecer ao Tião Bernais, as pessoas que falaram, estou vendo aqui o Lucas, a Carol, que nem já falou, mas na live, na minha fanpage, por favor, o Felipe Alves e o Fabrini Reis. Sim, o Fabrini então, sempre entra aí. Tem mais gente aqui, eu não consigo ver, foram os dois que comentaram. Obrigado, e é bom que são guardas, então eles vão me ajudar na defesa da resposta. Sim. Eu vou partir para o campo filosófico. Por que que em 2003 para 2004 eu aceitei fazer o projeto político? A época era totalmente diferente do que foi em 2016, né? E que foi pelo Partido dos Trabalhadores, uma ideia, uma força. 2004 que nós estamos falando, era 1 ano e meio de projeto federal. Enfim, participei naquele calor, estava na faculdade, e construímos uma base de que as pessoas sabiam, tem mais alguém participando do meio político. Eu não posso dizer que foi só um processo de entender como funciona, estar mais dentro do que não só, mas um professor, algo de fora, sabe, só na formação política, porque é isso que a gente também faz no dia a dia, nessas conversas. Eu disse, não, tem que ser mais orgânico, tem que participar. Talvez na época eu li um filósofo chamado Gramsci, que ele fala dos tipos de intelectuais. Fala do intelectual maldito, fala do intelectual criminoso, é aquele que cria as bombas que estão caindo lá na Ucrânia, onde quer que seja. Esse é um excelente intelectual, mas ele criou algo que não serve para a sociedade, para a humanidade de um modo geral. Então, eu acho que foi isso, tentar participar como um intelectual orgânico, não só na produção de texto, na produção de aulas, mas chegar e levar um discurso diferenciado. E ali eu vim participando de movimento terceiro setor, de conselhos de políticas públicas, igual a Carol lembrou, no âmbito municipal, no âmbito estadual e até no âmbito federal. E em 2015 para 2016 já tínhamos uns colegas o suficiente para formar um grupo político e as pessoas vamos ter a candidatura. E à época não conseguimos nos candidatar no partido que a gente estávamos filiados, mas conseguimos, por articulação do falecido Robson Duboc, que foi o candidato a vice na chapa, por articulação lá no Rio, conseguimos um diretório, fomos diretor do partido, fizemos a campanha sem dinheiro, e ali também era para fazer um exercício, não brincando, mas um exercício muito bom do prefeito de Niterói, que o pai dele foi governador. Agora eu me esqueci. Sim. O prefeito ele ganhou uma eleição em Niterói só com o canto do assovio. Não tinha um papel, não tinha nada. A música de assovio pegou tanto e o prefeito ganhou. Se alguém lembrar desse nome aí, que o pai dele foi prefeito, e ele foi prefeito quando caiu o Morro do Bumba. Eu esqueci quem que era. Ele ganhou a eleição. Alguém pesquisa aí no Google, já passa pra gente já. Eu esqueci o nome dele agora. Mas eu acho que foi por isso que eu participei, para mostrar que existe uma nova percepção. E eu acredito, sim, em qualquer cidade. Até porque eu mantenho conversa com outras cidades, algumas gestões, trabalhando com assessoria, não de assessor político lá, mas com a prestação de serviços. A minha empresa permite isso, criar os dossiês, análise de mercado, coisas do tipo. E já tem uns 15 anos também que, dentro da discussão, não só na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas em Juiz de Fora, por exemplo, para Valença e para qualquer lugar, quando você faz a leitura da Smart City, ou seja, cidade inteligente, não é só o sinal de trânsito. Também se acrescenta, aí tem gente que fala, eu gosto muito do sistema computadorizado do SUS, mas não é só isso.
Vamos chegar a um ponto que a cidade inteligente são as pessoas inteligentes ao ponto de perceber e ter a sua crítica formada para elas participarem do processo de construção da própria cidade. Entendi. Isso é utópico? Não, é holandês, cara. Não é utópico, é finlandês, é dinamarquês, não é utopia. É respeito. Porque a polis grega é a cidade. E política, em grego, a gente pode traduzir bruscamente como ação, como se o verbo fosse cidadar, o produzir e gerir a cidade juntos. E só para concluir a minha ideia enquanto participação política, que eu converso muito sobre isso, esse é o professor Milton Santos, um soteropolitano que viveu no Rio de Janeiro da década de 70 até a década de 90, para cá, mais ou menos, e ele falava algo que é muito interessante. As pessoas não vivem no Brasil, não vivem no país, nem vivem no estado do Rio, não vivem no estado. As pessoas vivem nas cidades. A gestão que vai chegar para Valença ou qualquer 5.600 cidades no Brasil, na América do Sul, que for, é quando a gestão das cidades ela for coerente nessa forma, quem sabe inteligente ou esperta, né? A inteligência de um modo de pensar, todos em conjunto, sim, para o benefício da cidade, não de determinados grupos ou de determinadas defesas econômicas, pura e simplesmente. É muito mais amplo, é difícil. Chegando aqui, um grande amigo meu, né, irmão em Cristo também, Marlon Roberto Gonçalves, você vê que colocou o professor entende bem. Marlon. E o Marlon, ele entrou numa evolução aí tecnológica, porque ele tem criado aí alguma coisa, né? Eu fico até feliz, né? Porque a vida é uma luta, mas Deus também, eu penso dessa maneira, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E o Marlon, independente dele ser pedreiro, não estou aqui menosprezando o pedreiro, é uma pessoa que evolui muito. Eu já tive a oportunidade de trazê-lo aqui, vou trazer futuramente, né? Designer. Sim. E a gente já vai falar aqui nos ativos intelectuais, que faz parte do banner que eu fiz aí para o Lucimauro Davi dos Santos, porque ele é o agente cultural LDS, ele vai explicar isso daí. Mas antes, como também, Leite, você está antenado, e hoje que eu fui ver com mais tempo, porque existe duas coisas que estão bombando na internet. A separação da Paola Oliveira, né? E o Tião Vernaz, que colocou aqui: Lucimauro, vou te dar uma Havaiana de presente de Natal, você é o cara. Gente, rapaz, já apareceu tanta coisa. Eu acho o seguinte, a tecnologia, né? A gente realmente tem que peneirar o que é bom e o que não é ruim. Primeiro, eu sou uma pessoa muito preocupada. Graças a Deus, meus filhos são todos criados, mas meus futuros netos, né, que eu ainda não tenho, né, eles vão passar por isso, e os meus filhos, que são pais deles, né, vão ter que se preocupar com isso. A tecnologia está avançando muito rápido, né? E a maldade, ela caminha a passos largos também, né? Eu quero falar para você que hoje, quando eu abri a internet, que eu tive a oportunidade de ver que eu estava numa zona rural, né? E quando eu vi aquilo, gente, não tinha outro assunto, né? Não tinha outro assunto. E o problema todo é que os assuntos também, nos comentários, quando a pessoa leva aquilo para poder vestir, o que acontece? Estão se agredindo, o Lucimauro, estão se agredindo nos comentários, tá entendendo? Então, como o Coisa colocou aqui, que vai te dar Havaiana, mas falou assim: vocês dois têm o meu respeito e admiração, estou chateado pela derrota do Vasco. Mas tudo bem, isso faz parte. Você trouxe para que time, Leite? Você também é vascaíno? Flamenguista, senhor. Flamenguista. Isso faz parte, querido. Eu também fiquei chateado por você, né? Fiquei chateado por você. Ainda bem que você não entrou num embate com o João Fonte nas redes sociais, que eu tenho medo disso, né? Quando os dois entram em comentários, começa a ter uma... Se pudesse dar um murro, dava um no outro. Vou dar só uma comentada no que o Tião falou, que é a base do que eu te disse. Cadê a cidade inteligente do ponto de vista das pessoas interpretando as coisas da melhor forma possível? Sim.
E aí eu vou lembrar que eu vi que existe um processo contra uma banda gaúcha de rock and roll da década de 80, o poema registrado em 80, punk rock. Aí alguém foi lá e processou a banda do Garotos Podres. Lembra dessa banda? O vocalista é um professor de história. E o cara escreveu uma letra, que eu não vou falar toda a letra aqui, mas é assim, ela foi processada acho que pelo início, fala do Papai Noel. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Foi processado. Ele tem que responder na justiça, gastar um dinheiro para falar, gente, isso é poesia. Vocês não entendem o que é poesia? Então é o que falou da moça ontem, da poeta, reconhecida mundialmente atriz. E como assim que você não entendeu que aquilo é uma poesia, uma forma literal de falar de literatura? Entrar com o pé ou com os dois? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, né, estamos tão perto, estamos recebendo lá de Brasília, ele que é morador de Valença, né, aquele quiosque ali do caldo de cana, são dos saudosos, o pai dele, Zé Maria Campos, né, ele está colocando, deve ter sido com relação à posição aí das Havaianas, que está na internet, né, onde vamos parar, eu não estou entendendo nada, são coisas tão absurdas que não dá para acreditar. O problema todo é que, se você pegar o fundo dos comentários, Zé Maria, tem gente se agredindo ali. Né? Então, eu acredito que é isso. Na verdade, a rede social chegou a um ponto que as pessoas se segregam ali dentro. Elas querem expressar ou a falta do amor, que é assim que a gente fala, porque o ódio ele não existe, o que existe é a ausência do amor. E quando o sujeito está com a ausência do amor, ele vai procurar sim algum lugar, alguma coisa para ele se destruir ou destruir o próximo, né? Então, a rede social tem que saber ser usada. Um projeto que eu já faço de dentro do colégio, que está para estourar, como diz, no início já de janeiro, e será algo de graça para as pessoas, é a educação digital. Você falou da educação ambiental. Cheguei ao ponto da educação digital, que é o letramento digital, explicar às pessoas a ética do uso, mas não somente para não sofrer golpes, muitos golpes por aí, né? Porque quando você vai falar de meio ambiente, minimamente a gente divide ele em 3 dimensões. A dimensão da natureza, propriamente dita, a dimensão da cultura humana, forma de comunicar, o que a gente faz no dia a dia, que daí tem várias culturas, né? Tem a cultura da formiga, ela faz um impacto no planeta de uma forma. E a cultura humana, como é que é esse impacto? E a terceira dimensão que a gente fala, o resultado desse impacto, que é o meio ambiente artificial. E hoje você tem ainda, isso eu estou falando teoria do direito ambiental, né? E hoje entrou o meio ambiente digital, que é muito nocivo. E tem vários fatores que chega a ser muito nocivo, desde o tempo gasto das crianças, adolescentes e pessoas adultas com isso, o potencial que faz de você retardar o processo de crescimento do cérebro, propriamente dito, você trava ali porque você não desenvolve. Se a informação vem de mão beijada para qualquer indivíduo, ele não vai desenvolver perguntas, não vai desenvolver coisas do tipo. E quando você vê a informação de forma animada, como vídeo, o que for, a parte do cérebro que diz respeito à leitura, que nem está aqui, a leitura é uma introspecção. A pessoa, para ler, ela tem que estar sozinha, como diz, e com ela mesma. Então, é uma parte do cérebro muito importante também que a internet está falhando, além dessas brigas. Desculpa. Não, eu quero, inclusive, ratificar o que o Tião Vernazzi colocou aqui, porque ele fez até o comentário, eu vou ler. Mauri, vou confirmar, tá? Você não entendeu o meu comentário. Estou elogiando o meu amigo Lucimauro da forma que você falou, não ficou claro. Não, eu entendi. Tá, é que nós entramos... dificilmente eu irei contrariar aquilo que você vai falar, Tião. Tenho uma admiração muito grande por você também. Nossa. Né? Muito grande, até porque, né? Ele é bem mais novo, ele é um pouco mais novo do que eu, e uma das últimas vezes que eu tive contato de infância com ele, o saudoso pai dele, tinha uma loja na descida da Rua dos Mineiros, fez o último campeonato de botão de mesa de Valença. Olha. A final foi Figueirense e o time do Tião, que eu não lembro o nome do time dele. Vasco.
Não, eu não sei se foi Vasco lá. Desculpa, Eu não sei se foi. Eu não sei se foi, porque eu não lembro. O meu era o Figueirense. E eu ganhei por 2-1, se não me engano, e foi um jogo disputadíssimo, né? 2-1. E foi dentro da casa, né? Foi dentro da casa do seu Sebastião Alvernaz lá, mas foi tudo com muito rigoroso, eu tenho isso fluente na minha mente. Agora, eu quero lembrar você que está chegando aí, quem não conhece, mas é difícil, compartilhe essa live, porque hoje nós estamos com o professor Lucimauro Davi dos Santos, conhecido carinhosamente como Leite em Valença. Já falou que foi desde os 9 anos, quando ele jogava bola no Benfica, e o Zé tem medo, para não ter a dificuldade de falar o nome dele, Marco Lucimauro, né? Falou Marco Leite, então aí ficou. E nós vamos falar agora, Leite, para você passar para a gente, para as pessoas que estão em casa, que eu também tenho curiosidade de saber, sobre o que são ativos intelectuais. Como é que surgiu isso aí para você? Esse conceito está no campo da administração de empresas. Se você for procurar mesmo para descobrir, os ativos intelectuais está dentro dos planos de desenvolvimento dos profissionais de todas as empresas, né? Mas tem certas empresas que têm um departamento específico para desenvolver os ativos intelectuais dentro delas. Eu peguei esse conceito, como faço, e comecei a desenvolver as coisas dentro do colégio, que é ativar o intelecto do próximo. Quem está ali são garotos e garotas de 15 a 18, 19 anos. Como faz isso? O desenvolvimento dentro da própria sala trouxe, usando o currículo básico que o Estado te obriga, mas o desenvolvimento dos projetos. E eu vi a carência de várias coisas, conversando também com as pessoas na rua. E eu pensei, eu tenho que ativar o intelecto das pessoas. Foi basicamente isso. Você conheceu, tive a loja ali no Barroso de roupas, e aí eu migrei Sim. a estrutura da empresa, né? Os CNAEs, né? Cadastro de Atividade Econômica. Migrei ele para a área cultural propriamente dito. Já tinha ali o professor particular, algumas coisas já fazia. E vi que muitos microempreendedores individuais de Valença carecem de um mínimo de conhecimento até para tirar uma nota fiscal dentro do sistema. Do sistema MEI, do sistema GOV. Quanto mais... Tem gente que não consegue tirar duplicata se ele precisar tirar duplicata para pagar a mensalidade dele. Ali eu vi que várias pessoas precisavam de mais área de curso, não de camiseta maneira. Camiseta maneira ele vai encontrar em outro lugar. Aí eu migrei e criei essa dimensão, na verdade não, essa esfera com 4 dimensões ali dentro, que é a área de treinamentos, a área de edição, a área de eventos e a área de vendas propriamente dita, a área comercial com os quinais que eu preciso para a área comercial, de logística e tudo mais, dentro de um MEI. Ah, mas e aí? E aí o procedimento LDS, você não entendeu também o que é? Na época, né? No dia que você falou comigo, não. Chama-se Lucimauro Davi dos Santos, LDS. Sim. Vou registrando. Tá? E, como diz um amigo meu, se alguém te rouba a ideia, eu crio outra. Graças a Deus. Sim. Né? Mas vamos lá. O básico dela é isso hoje. Já tem projetos prontos, já tem outros projetos em andamento, agenda para 2026 e agenda de crescimento, porque o mercado cultural ele é sem restrito, mas é só entrar. Ele pode ser restrito, mas você tem várias formas de captação de recursos, que é isso até que a gente vai conversar sim, mais vezes. Você tem os recursos de isenção fiscal, municipal, estadual e federal. Você tem recursos que pode ser feito em crowdfunding, vaquinha online. Você pode fazer, e isso são feitas dentro de fintechs. Lembra? Tem fintech boa também, tá, gente? É só ir no site lá da CVM, do Banco Central, e ver qual instituição que você vai fazer parte. Isso entra no letramento digital. Explicar à pessoa que não é o primeiro banco, não é a primeira forma de investimento que alguém vai te apresentar. Existe uma lista lá no Banco Central de quem pode te apresentar. Vamos colocar assim também. E aí foi isso, cara. Foi criar algo para chegar ao povo ao máximo, usando agora essas ferramentas, e essas ferramentas têm um processo de crescimento.
Você começa com um projeto de 60, 80 mil reais e produz. Faz a entrega da prestação de contas e ali automaticamente o seu rating, né, o seu ranking vai subindo. Isso é natural. Mas isso aí você precisa, esses ativos intelectuais, como é que você passa? Eu quero entender o seguinte, você falou que tem a parte que você está fazendo na sala de aula, né? Não, a percepção de que dava para chegar isso aqui no setor privado foi dentro da sala de aula, Sim. entendendo qual era o feedback do outro, de como você cria a sua forma de aula, né? Carece das pessoas. Vamos tentar resumir. Não tem como eu falar de um alemão chamado Heidegger para a pessoa, que o cara falou do sistema político, da criação do Estado alemão, e a pessoa vai colocar aquilo na cabeça e vai um monte de termos em alemão, e ele vai querer... Talvez ele vai chegar ao Nietzsche, que a galera acha bonitinho, porque era um rebelde, revolucionário, mas a estrutura de Estado, para você chegar a uma sociedade esperta, inteligente, tem que se achar a estratégia. E a estratégia é a partir da literatura, do conto. Você ativa o intelecto da pessoa a partir dos nossos queridos e amados professores, Ariano Suassuna, Carlos Bruno Barbosa. Coloquei os dois, ele vai gostar Sim. dessa. Mas é mais ou menos isso, cara. É conseguir trazer para as pessoas e ativar. Tá aí. E os projetos são, pura e simplesmente, a produção cultural, o produto cultural final é de que o indivíduo não vai ser um espectador da cultura. Ele tem, por natureza, os projetos que eu faço, não só da leitura, que daí você já está ali dentro, você vai ter que participar, né? Você não é só um espectador, você vai participar conforme vai desenvolvendo a leitura, mas outros, a área de produção teatral que seja, que o indivíduo ele pode aprender a ser criativo, ele pode aprender a ser sensível, retornar à sua origem, na verdade, que eu falo também. Eu acho que é bem isso, o ativo intelectual, trabalhar para ativar o estalim nas pessoas. Quero mandar um abraço aqui para Ney Santos, que está acabando de chegar pela primeira vez. Chegou, deve ser alguém ligado aí à sua amizade, né? Também mandando um abraço para o Carioca, né? O Carioca que mora na Biquinha. É um grande valenciano que veio de São João de Meriti em 1987 e ele também como músico, né? Tem várias composições já registradas, só da vez que ele veio aqui as duas vezes, parece que são mais de 100 ou 150 composições e também está em busca do seu espaço. É uma pessoa que cria fácil, entendendo? Sim, sim. Você conhece o Carioca, né? Sim, conheço. Então ele mora na Biquinha e está presente aqui, desejando um Feliz Natal para todos, né? Chegando aí uma grande pessoa também, pela foto aqui, acho que ele foi professor do meu filho, do Vinícius, que hoje é engenheiro mecânico, que é o Rui Ávila. Ele é professor, né? Rui Ávila. Sim, Eu acho que está chegando agora aqui pela primeira vez. Eu acho que é pela foto, não tem como abrir, mas eu acho que é o próprio Rui que eu estou vendo aqui. O Marlon Roberto colocou aqui, os projetos do professor são bem interessantes. Né? O Marlon que mexe aí com design, esse negócio Sim, tudo. A gente troca boas figurinhas. Mas por enquanto ainda precisamos sentar novamente. Já fizemos algumas reuniões de trabalho, os projetos não desenvolveram. E com ele foi essa parte de design que ainda não cria. E tipo assim, esses ativos intelectuais, a parte de eventos, o que seriam eventos nisso daí? Quando você fala em eventos? Os eventos podem ser as feiras temáticas, que você, né, o público não vai ali só para fazer compra, ele vai para participar de alguma coisa. Pode ser no campo da espiritualidade, do ocultismo. Sim. Tem alguns aqui em Valença, então vale lembrar, mas pode ser também no campo do mercado de trabalho. Pode ser criado com workshop sobre a IA, sobre a atualização do mercado de trabalho, porque o indivíduo, nós estamos passamos, né, da metade da segunda década do século XXI. O ser humano por si só, tanto o empresário quanto o trabalhador, se ele quiser sobreviver no mundo capitalista que a gente vive, ele tem que saber se renovar. Igual você falou no início, falando dos patrocinadores, a renovação que um deles teve aí,
acho que foi os meninos do mercado. Sim. Né? Então, o indivíduo ele tem que saber se renovar por si só. Então, uma feira, por exemplo, em Valença, de trabalhismo, de setores de trabalho, oportunidades de trabalho, e vinculadas com as ferramentas da tecnologia da informação hoje, basicamente, a inteligência artificial generativa, ela é em vários locais de trabalho você precisa dela, então você tem que saber usar ela. Né? Então, por exemplo, um evento pautado nisso. E como me permito no direito de falar, o que eu tenho em mente mesmo, eu não vou falar, porque está em processo de desenvolvimento. Mas eu vejo assim, um evento da parte de esoterismo. Você até já teve alguns aqui em Valença. Mas carece de algumas coisas ali para uma participação maior. Valença merece uma egrégora. Você conhece a egrégora? Não. Egrégora seria um evento maravilhoso para todos nós. A egrégora é a origem da igreja, o termo também, que é a percepção de onde tem duas pessoas já fazendo o pensamento sobre algo. E podemos, aí a egrégora, para ficar interessante essa energia, em círculos. Podemos criar as egrégoras valencianas como se fosse não um fator de religião, mas um fator de busca da paz. Esse seria um evento de forma social que eu ajudaria a criar com muito prazer, tendo pessoas que você precisa começar, né? E esse é um. A egrégora é uma coisa muito antiga da humanidade. E volto a dizer, duas pessoas, quando pensam sobre determinado assunto, numa característica como se estivesse ali rezando, orando, de espiritualidade, aquilo forma a energia, e essa energia que é a egrégora propriamente dita. Eu vi aqui também no seu currículo, Leite, que em 2025, né, você teve uma carga horária de 2 horas na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP Brasil, sobre a inteligência artificial generativa. Isso aí. Fala um pouco para a gente sobre isso daí. Escola Nacional de Administração Pública. Eu tenho alguns cursos lá, e é até de graça. Você entra pelo GovBR, na verdade. E aí eu fiz esse de trilhas da inteligência artificial, para justamente, não fiz só esse, tem outros dentro do Estado, né, o que está aí é esse do ENAP, para justamente poder entender o que é essa ferramenta e poder usar ela da melhor forma possível. E eu uso com as orientações, tanto do CNPq, que é a base da pesquisa científica nacional, quanto as orientações da própria ONU, nos painéis ali do PNUMA, que é sobre a ética, as considerações do uso dessa ferramenta, e que está pautado em justiça, em inserção das pessoas no meio. Esses cursos são não só para aprender a usar, mas para aprender o que essa ferramenta faz. A partir desses cursos vem várias ideias, dentre elas escrever contos. E escrevi contos, está no meu blog, hubdeativosintelectuais.blogspot.com. Está aí anotado para você, depois você vai ver. E ali eu escrevi alguns sobre o uso da inteligência artificial. E eu coloquei de uma professora que estava terminando o trabalho dela, que ficou extremamente diferente aquele momento no trabalho de meio ambiente, que ela fez com a inteligência artificial. Então fez imagens de rios maravilhosos, imagens de locais também poluídos. Ela criou as imagens, criou os textos, ficou bacana. Os meninos, os alunos amaram o trabalho da professora. E a professora chegou em casa toda feliz e contente, foi abrir o mesmo notebook que ela fez os trabalhos, né? Na hora que ela abre o notebook, foi mexendo, não sei o que, vem a informação, vem a notícia de um jornal. E ela abre, que estava falando de inteligência artificial. Só que estava falando dos rios de água que usam para resfriar as centrais de inteligência artificial. Então, esse conto, por exemplo, eu não me recordo o nome, eu coloquei lá, está registrado no blog. Depois a gente põe o blog no comentário.
eu fiz o contraponto. Ao mesmo tempo que fica bacana os nossos projetos, eu tenho que entender que para eu usar a IA generativa, eu vou gastar rios de águas para resfriar os computadores centrais. Então, a questão aí me lembra como que eu faço. Vou escrever como uma professorinha que fez um trabalho de meio ambiente maravilhoso, só que ela está destruindo o meio ambiente por causa disso. E fica o contraditório, ele tem que existir para você ver a realidade dos fatos. Eu não posso mentir para as pessoas. Mas eu não minto, tanto não minto para as pessoas, que nessas duas peças aqui, está escrito que eu utilizei, aonde que eu utilizei, como eu utilizei a inteligência artificial generativa. Eu uso a do Google, a Gemini, não sei falar o termo, se está certo em inglês a forma, mas Gemini. Uso Copilot, que é da Microsoft. Mais o quê? Gosto muito do Comet, que é o Perplexity. E o ChatGPT, se só tiver ele, desculpa. Porque o Perplexity e o ChatGPT é da mesma empresa, só que o divulgado no Brasil parece que é essa coisa. E a Perplexity, ela faz umas análises muito interessantes. E aí eu crio com ela, e é por isso que eu fiz os cursos. Você que está chegando agora, que é o caso do Marco Aurélio Freire Santo Mauro, lá de Barra do Piraí, estamos recebendo aqui na nossa live, nosso podcast, o professor Lucimauro Davi dos Santos, né, que tem um currículo impecável, né? Começou lá atrás, inclusive você foi torneiro, né? Mecânico. Foi o que pagou a faculdade de História. Na verdade, eu fiz o curso pelo Senai, e aí na Usival, quando eu cheguei lá, fui fazer o teste. Aí me tiraram do teste do meio da galera e me levaram para um outro teste, onde que eu li uma peça dessa daqui, a planta da peça. Sim. Era isso, era uma peça grande. O cara começava a perguntar, eu olhava, eu acredito que é isso. Ele, você tá certo. Pá. Aí eu fui para a área de controle de qualidade. Você já tinha naquela época, leitura, já tinha aquela leitura, né? A leitura do desenho da peça. E a peça estava do lado, eu comecei a olhar, é isso. Aí ele falou, você não vai para a área de produção, não. Vem cá, controle de qualidade. Que bacana, você lê a peça. Que bacana. E aí eu não fui torneiro mecânico, só no Senai. Eu fui inspetor de qualidade, auxiliar de inspetor de qualidade. Eu vi aqui também que você participou do marketing na MPE, né, com a carga horária de 16 horas, serviço de apoio a micro e pequenas empresas no Rio de Janeiro, Sebrae. Cursos pelo Sebrae, vários. Sempre quando tem algum curso, tá? E se for de graça, melhor ainda. Podem me convidar à vontade. Eu vi aqui também, né, que o Mauri, olha só, eu não vou fazer faculdade de marketing, mas surgiu a oportunidade de fazer um curso de marketing no Sebrae. Sim. Vou fazer para MPE, para micro e pequena empresa. Quantos conceitos de marketing eu aprendi ali? Eu vi aqui também que você fez em 2002, teve a montagem e manutenção de microcomputadores com a carga horária no Instituto Tecnológico do Rio Preto, ITERP, Brasil. Em 2007 você... O ITERP é onde é o Cefet hoje, sim, sim. Em 2007 você fez o Valença, Redescobrindo Valença, carga horária de 80 horas, na Secretaria Municipal de Educação, né, SME Valença, Brasil. Isso, foi um curso elaborado e desenvolvido pelo meu querido amigo e irmão Libório Costa. Em 2009, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, você foi até mencionado ali, né? Isso. Carga horária de 25 horas, Instituto Estadual do Ambiente, INEA, Brasil. Isso tudo está no currículo Lattes. Fizemos esse curso de combate a incêndio para entender como é que funciona também lá no Polo Agrícola. Foi no Colégio Polo Agrícola. Aí tem em 2010 o curso prático do portal Convênios Sinconv, né? Isso, na época de 2010 eu estava fora de Valença e prestava alguns serviços de... Aí você tinha esse sistema de convênio do governo federal. Hoje mudou um pouco a legislação. 2011, Gestão para o Terceiro Setor, carga horária de 24 horas. 24 horas, Núcleo de Apoio à Pesquisa e Educação continuada na NAPEC Brasil. Né? 2011 ainda, Pratic, no Sincov, né? Sincov também. Educação e Prestação de Contas, carga horária, Núcleo de Apoio, né? E por aí vai, e nós estamos nos dias de hoje, né? Onde você está falando que você é professor, vai voltar para
a lecionar o ano que vem, agora, 2026. Filosofia, Sociologia e Laboratório Já tem de o Ciências colégio? Humanas. Não, continua nas Continua, só não vai estar mais na Isso. parte da técnica da secretaria, não é A isso? parte técnica burocrática. E eu quero mostrar para vocês aqui, porque eu recebi, né? Acabei de receber dele 2 presentes, eu queria que ele falasse, né? São livros, A Bíblia da Humanidade, Antério de Quental, feito por você, né? Esse daí é uma releitura, Sim. que a gente chama com edição especial de um ensaio filosófico, onde eu atualizei a ortografia, né, que é um português de Açores. Antério de Quental é um poeta do final do século XIX de Açores, então eu fiz a atualização do português, a gramatical também, e fiz os comentários do editor que vos fala, né, mantendo a ficha técnica original, tem a ficha técnica hoje, o registro de ISBN e tudo, manteve a ficha técnica original, a sinopse original, aonde o editor da época lamenta uma coisa que eu gosto muito por minha interpretação e eu coloco no debate dentro do livro, que a Bíblia da Humanidade, Antério de Quental, acabou falecendo, é assim que é a história. E me lembra o nome do primeiro aqui, o R... Rodrigo Veloso. O Rodrigo Veloso, o editor, lá em 1895, falou que seria esse um grave problema, porque o amigo dele veio falecer no meio dessa construção. E a interpretação que eu faço nessa obra é que, na verdade, as páginas em branco, Quental deixou para a gente construir a nova escrita da Bíblia da Humanidade. Que ele faz uma interpretação do conhecimento filosófico socrático com os ensinamentos dogmáticos de Jesus em vida. Ele não fala das igrejas propriamente dito, mas ele fala do que ensinou, né, a filosofia dogmática de Jesus e a filosofia especulativa do nosso amigo Sócrates. Então é isso que Quental traz num debate sobre que a humanidade, a partir das guerras também, que se criou a humanidade. E eu vi aqui que você fez uma tiragem de 100 exemplares. Esse daqui é a tiragem original lá. Tá. Isso aí você distribuiu? Como é que você fez? Eu distribuí para alguns colegas, algumas coisas eu vendo também, né? Tá, o entendi. O negócio é moedas no bolso, Sim. Salim gosta. E qual é o Esse valor? daqui tem um detalhe interessante. Cada livro está saindo a 25 que eu estou fazendo. Companhia do Livro tem esse livro lá? A Companhia do Livro, já tive lá com o Luiz Henrique, vamos fechando o negócio, porque eu fiz a parceria para fazer a impressão do miolo. Sim. Esses que eu te presenteei, eu que produzi. Tudo aqui no São José das Palmeiras. Tudo literalmente. Até o estudo para a curadoria, que é o mais interessante, encontrar um ensaio filosófico que caiba numa peça de 48 páginas, num livro chamado Formato Canoa. Não é aquele livro comum que você tem, que você compra o brochura. Esse daqui é totalmente artesanal. E eu não vou te falar como é que eu faço o grampear no meio. Não, isso é artesanato mesmo. E voltando, o artesanato no século XXI. Está aqui dentro escrito, eu faço a capa com a inteligência artificial, a partir de uma análise do infinito da humanidade, mas sendo quebrado ao meio sempre a partir das guerras que Antero traz aqui dentro. E eu produzo, e aí eu faço a encadernação e faço o acabamento também no corte, que eu tenho aí algumas ferramentinhas ali que eu gosto de brincar. E aqui, por exemplo, eu tenho aqui a imagem produzida. Olha, a imagem produzida, você vê Sócrates conversando com Jesus. Não aconteceu porque eles viveram em épocas diferentes, lugares diferentes. Mas você vê o prédio, o Capitólio de Roma, o Templo Filosófico Grego e o Templo de Jerusalém. Aí, a pessoa que não entende o que é entrar com o pé direito ou esquerdo no poema de ontem, vai falar assim, ele fez com inteligência artificial. Fiz. Sim. E escrevi que fiz. Imagem em parceria com a Gemini. Sim. E qual prompt que eu usei? Porque eu quero te ensinar a fazer belas imagens para encantar as pessoas. Use a inteligência artificial para o bem. É só isso. Sim, a diferença tá nisso.
No seu próprio comentário, antes de abrir o livro, você falou que citou e mencionou aonde você usou. Isso, né? então. E tem um outro aqui, O Coração sobre Parênteses também, que é mais uma obra sua. Esse já é todo ele minha autoria, né? Tem uma dedicatória aqui, ó. Crônica, O Coração sobre Parênteses, crônicas fenomenológicas sobre o amor, ódio e poder. Fala um pouquinho pra gente, Aqui? como é que você Aqui- chegou para poder... Então, eu não O falo... que foi lançado primeiro, esse ou... Os dois juntos. juntos. Praticamente, aí eu registro um ou outro ali, você vê pelo número do registro, Sim. um primeiro e outro. Mas aqui é uma estratégia também de mercado, já que ele falou de marketing de MPE. E eu preciso saber de vocês. Além de vocês adquirirem o livro, eu preciso do feedback para saber como que as pessoas estão aceitando. Eu vou te dar Se esse feedback quando eu ler todinho. Isso. Obrigado. Vou ler. Se você ler a Bíblia da Humanidade, você vai ver o texto do filósofo com os meus comentários. É um modelo. Se você ler O Coração sob Parênteses, tem análise de 3 filosofias diferentes aqui, de 3 filósofos diferentes. Não quer dizer que é só essa a tese dele na vida. E aí eu criei a partir de contos. São 12 contos. Ariano Suassuna. Vamos contar uma mentira bem contada que é gostoso, uma novela. E para falar de novela, não tem como, para eu, particularmente, não começar com a fenomenologia de Edmund Husserl, um alemão também. Toda a base dos filmes que você vê, praticamente, não é só o shakespeariano, do ponto de vista do enredo. Ele é Husserl purinho do ponto de vista dos fenômenos que ele vai interpretando. No texto, antes de ficar pronta a novela, o filme, tem o filósofo ali por trás, do roteirista, do escritor. Então, como que eu vou ensinar para as pessoas isso, sobre o época dele? Como que eu vou falar com as pessoas de Max Scheler, com a ordem dos seus amores, ordo amores, em grego, eu falo de amor e ódio, com a ordem que você dá da teoria das escolhas, de valores. Então está aqui dentro, ele te interpreta isso, como que você chega a reconhecer isso em situações que pode até ter acontecido com alguém parecido. Então a ideia foi criar 12 contos, registrar e apresentar para as pessoas e ver o que as pessoas vão me responder para ver se segue esse caminho ou não. Então, esse valenciano aqui que está lá em Brasília, o Zé Maria Campos, está fazendo uma pergunta. Consigo os livros pela internet? Consegue sim, Zé Maria Campos. Por enquanto eu faço pelo WhatsApp, pode passar? Pode. É aquele mesmo Deixa eu que você digitar aqui que eu vou... Isso. Fala para mim o WhatsApp, peraí. DDD 24 Peraí. Aham. 998 998 57 57 38 38 19. Ativos intelectuais, não é isso? Ativos intelectuais. É só salvar o contato aí, vou colocar para todo mundo aí, ó, para quem quiser adquirir. Aí entra em contato com o Lucimauro, ó, 24 998 57 38 19, não é isso? Isso mesmo. Vou só botar um enter aqui. Nove nove oito 57 38 19 foi. Tá mandando um comentário aí, então é por esse aí você pode adquirir. Isso. Aí tem também o perfil do Instagram. O seu Instagram é o que? Fala que eu vou digitar aqui. LDS. Deixa eu botar aqui. Arroba. LDS. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. LDS. .ai. .ai, que é inteligência artificial ao contrário, né? Ou não? Ativos intelectuais. Ah, tá. Tudo bem. Mas eu tenho base de marketing, claro que eu usei. Sim, claro, também. Então tá aí o Instagram, @LDS. Excelente. Né? E deixa eu te falar, fala pra mim aí, você tem o Aí seu... eu não vou falar do blog, o blog eu acabei colocando um nome extenso, no blog vem no livro, ou depois a gente põe... Mas você tem um site. Então, é o blog. Quer passar pra mim, eu coloco aqui, ué. É o Hub de Ativos Intelectuais.
Vamos lá, aqui enquanto as pessoas vão entrando aqui, ó. Tá, eu vou colocar aqui. Então, aí Amaury, eu vou... Pode ir comentando ampliar, aí. porque, conforme eu já falei aqui, uma coisa também que é muito questionada, as pessoas estão com ódio. Não, o ódio ele não existe. E eu demonstro ali do ponto de vista de que o que existe nesse caso é a inexistência do amor. E quando se para questionar, para falar que o que existe é a inexistência do amor, eu me pergunto, então, o que é o amor? Ou do ponto de vista não do amor erótico, mas do amor que eu dou assim, às situações, os fenômenos do dia a dia da vida. Um amor de escolha. O que o indivíduo escolhe? Tem uma parte que é muito interessante ali, um dos contos, que é de uma piloto de avião. Já coloquei logo uma piloto de avião em guerra. Porque o mundo está em guerra. E pode acontecer de uma piloto de avião lá ler esse livro, entendeu? Foi por isso que eu escrevi para ela. Mas, brincadeiras à parte, o mundo está em guerra, sim. Existe a guerra civil, praticamente, aqui no Brasil, né? Não precisa ser guerra de nações. E ali ela teve que ter uma escolha, no caso de nações, para a manutenção da soberania do país dela. E a teoria, a Ordem dos Amores, a Ordo Amores, ela discute sobre a ética dessa responsabilidade a certo ponto. A responsabilidade da minha escolha de ação. E aí nós vamos voltar lá no fator da política municipal. Se estivermos na França, tem uma escola lá que te ensina sobre o compromisso do indivíduo na questão política. E será que o indivíduo quer escolher ter compromisso nas questões políticas de sua cidade para ajudar a administrar a sua cidade? Ou ele quer simplesmente não acreditar nisso e achar que a responsabilidade ainda é do outro? Agora sou eu que te pergunto, será que os indivíduos ainda acreditam nisso? A responsabilidade vai ser sempre do outro. Infelizmente o brasileiro tem isso na cabeça. Uhum. Não é responsabilidade dele querer entender o que ele vive e querer trazer ideias novas para onde que ele vive, que a gente não pode viver com a ideia fechada. Estais aí. Uma mente que se expande, ela jamais retorna ao seu estado e tamanho de origem. Então o conhecimento ele é super necessário. Eu vou sempre defender o conhecimento. Estou mandando um abraço aqui, chegando também no nosso podcast aí, Francisco Celso Oliveira, né? Se você não conhece, Francisco, obrigado pela presença aí. Nós estamos com o professor Lucimauro Davi dos Santos, né? Já fiz uma leitura aqui, mas vai ficar gravado porque é o final dessa live. Eu salvo, ela fica 30 dias na minha rede social. Você pode rever, pode compartilhar, assim como o Lucimauro também pode rever, pode responder, pode compartilhar. E ele falou da sua vida profissional, né? E agora uma nova, vamos dizer assim, um novo investimento, né, naquilo que ele está fazendo, no que ele aprendeu de história, vida ambiental, juntando-se à tecnologia, né? Vamos colocar assim na vida secular, colocando tudo isso no caldeirão. Ele criou aí os ativos intelectuais, onde ele é o agente cultural, que é o LDS. Quando você falou aí, LDS é Lucimauro Davi dos Santos. Quando você falou em perder ideias, você foi obrigado? Não, você registrou esses ativos intelectuais como meio, não é isso? O nome ainda não. Não, o nome não. Mas o que a pessoa falou para você que você poderia perder e depois você criaria outro? Não, o que seria? Os nomes? O nome, a ideia, a logo? A logo, isso aí, o registro. Sim. E aí já vamos colocar para janeiro para fazer esse trabalho, é só isso. Porque tipo assim, eu tenho um nome, né, que hoje se pudesse fazer parte do meu sobrenome, tá até lá o meu primeiro e único vinil na parede lá, ó, 1991, né, século passado, o som da Holiday. E a Holiday foi criada em Valença por mim e pelo Marquinho, quando caiu de nossas mãos um compacto da Madonna, e o nome da música era Holiday, só tem que o Holiday dela
era um Holi com Y no meio, que era dias de férias. O nosso Holiday é diferente, LLIDAY, e ficou o nome. Não é que eu nunca me preocupei, mas, vamos falar assim, em termos de atmosfera, existem outras Holiday. Mas eu, o ano que vem, vou completar 40 anos. Não estou dizendo que eu estou parando, né? Mas o Jeep acabou a gasolina no topo da montanha, né? E eu estou aguardando vir um vento sudoeste, porque eu também estou para aposentar, né? Vai estar faltando um ano e alguns meses, porque eu tenho tempo, mas não tenho idade. Mas eu também não me preocupei em registrar, porque no passado, né, falaram isso comigo e eu fui deixando acontecer, porque eu acho o seguinte, o mundo ele é tão grande ao mesmo tempo tão pequeno, que eu acho que essa ideia, cara, quando partiu de você, né, ativos intelectuais, eu acho que existe N maneiras de outra pessoa criar alguma outra coisa e não pegar a sua. Não foi só falar, porque eu vou colocar como registro, né? Vou registrar, foi só isso. Mas os livros já estão com ISBN, entendeu? Os projetos futuros que pretendemos uma revista online. A editora, qual é a editora que está fazendo isso para você? A editora sou eu. Ah, tá. Então você criou, você criou, ser ali agente de edição de livros. Só que foi o que eu falei. A criação desse em formato canoa eu estou fazendo aqui em casa mesmo, na minha oficina. Beleza. Para um formato do tipo brochura, um acabamento melhor, eu tenho uma parceria em São Paulo que eu conheci em 2004 no Fórum de Cultura que eu fui em São Paulo, no AMB. Uhum. Fui lá e voltei em São Paulo, como diz, né? Não fui pela primeira vez. E aí eu conheci o pessoal da Palas, Associação Palas do Brasil. Em 2004 eu achei aquilo maravilhoso, porque foi um casal de argentinos que vieram para o Brasil, professores, no início da década de 70, e criaram a Associação Palas de Edição de Livros. Eu tenho alguns livros deles e como eu fiz a transição da empresa em setembro, comecei a entrar em contato com várias pessoas de novo a partir de setembro. Quando chegou em dezembro, que acabou as aulas que eu tinha semana passada, arrumando um jeito para poder ir lá em São Paulo conversar com o pessoal, caiu uma chuva em São Paulo. Em janeiro a gente vou aí, cara. Sim. Cuidem-se, né? E aí para os livros e acabamentos diferenciados, para os projetos maiores, vai ter esses parceiros, já são parceiros de projetos. Lá também tem muitas aulas interessantes, cursos, e fica em Pinheiros. E aí eles fazem isso para a gente lá. Quando a gente faz aqui a transmissão, existe um feed, né? Um feedback que chega um pouquinho atrasado para você. E naquilo que você colocou há minutos atrás aí, Lucimauro, o Zé Maria Campos, que está lá em Brasília, colocou a responsabilidade do indivíduo, tanto no municipal, estadual e federal, passa pelo voto. Esse que é o problema. Eu aceito o que você fala, mas eu não consigo ficar fechado só no voto. A própria regulação, as legislações nos permitem falar que a democracia radical, que a filosofia fala, vamos dizer assim, ela é mais ampla, muito mais do que o voto em outubro de 2 em 2 anos. Ela pode ser, a partir da escolha, tem vários locais que fazem, pode ser a partir do referendo. Lembrei de um. Pode ser a partir da lei de iniciativa popular. Eu preciso de uma porcentagem em Valença de 6 a 7 mil eleitores. Eu nem sei se é isso, esse cálculo. O cálculo é menor. Uhum. Eu posso fazer uma lei via no estado do Rio de Janeiro. O que eu vejo, sim, o voto é o correto, mas não somente. Entendeu? A participação nos conselhos de políticas públicas. Não é gritar no Facebook, no Instagram. Não, é participar ativamente de alguma representação da sociedade civil organizada, que é assim que funciona. Não sou eu quem criei, e nem o atual presidente. Foi Ulisses Guimarães e aquela turma de 87, 88, lá em Brasília. Chegando aí a Elisângela Reis, colocou que top, grande professor, Elisângela, aquela de Rio das Flores. Valeu, Elisângela. É muito bacana a sua participação também. Chegando aí a avó do
do meu filho, que é médico hoje, a Cileia Garcia da Silva, lá em Santa Anésia. Então, Cileia, nós estamos hoje aqui recebendo, né? É a última live do ano, né? Semana que vem a gente vai estar no recesso, até porque eu vou mexer no meu estúdio aqui também. Lucimauro Davi dos Santos, ele que é formado aí em educação ambiental e atualmente é designado para a função, né? Não, acabou esse ano, né? Acabou a função sexta-feira, mas ele é professor, né, na área de história, sociologia, filosofia, projeto de vida, projeto de intervenção e pesquisa, meio ambiente em foco, laboratório. Na verdade, ele é bem... Essa dimensão de várias disciplinas de laboratório dentro do estado do Rio de Janeiro chama componente e até as que são eletivas. Ali veio com o novo ensino médio criado lá de Brasília de 2017 para cá. Aí você criou um número infinito de disciplinas e ainda hoje algumas ainda permanecem. Foi nessa mudança do novo ensino médio. E o currículo permitindo, a gente aceita a aula e pega o desafio, cria a aula, cria produto ali e vamos em frente. O Zé Maria colocando pra gente aqui que eu tô fechando o ano com chave de ouro. Foi escolhido, não foi escolhido a dedo. Né? Eu sempre falo aqui, Zé, você já ouviu falar, como outros também aí, eu aqui, o Lucimauro, eu tô no meu QGJ, né? Meu quartel-general com Jesus. Por quê? Porque quando começou as minhas lives, há 5 anos e 7 meses atrás, nada era assim. Né? E foi através de um pontapé inicial do meu filho, que hoje mora em Juiz de Fora, se formou agora em outubro em engenharia mecânica, né? E ele falou assim: pai, você gosta tanto de falar, de usar microfone, começa a fazer live. Eu falei: filho, eu não tinha TV, eu conheço live de Pink Floyd, AC/DC, Iron Maiden, que é a live, né, ao vivo. E eu fui, graças a Deus, eu fui o pioneiro, né? E numa única vez que eu estive aqui no meu antigo quartinho, que não tinha as espumas na parede, não tinha nada disso, eu com um balde, com um pouco de detergente, passando, porque eu comecei a passar nas madeiras de parede quando eu sozinho, né, espiritualmente falando, sozinho no modo de dizer, eu ouvi uma pessoa como se estivesse abrindo a porta, né, entrado e falou assim: meu filho, fala alguma coisa para mim. E eu olhei para trás e me assustei, mas era Deus que estava mostrando que o meu estúdio aqui seria também um canal de evangelização. Eu passei tempos depois, quando eu tive a TV, que eu consegui trocar num equipamento, né, foi troca, uma TV nova. O rapaz me ligou e queria um pedestal, um microfone, um fone de ouvido e um cubo de guitarra e me ofereceu uma televisão nova que ele tinha 2. Eu coloquei a televisão, comecei a fazer entrevistas, a gente não tinha esse contato, não podia ter, né? E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou permanecendo. E eu fico feliz realmente, Zé Maria, de ser a última live no ano, porque algo me diz, né, que com o conhecimento que o Lucimauro tem, né? Para mim é o Leite, né? Conheço ele como Leite, assim que ele é conhecido carinhosamente em Valença, outras portas poderão se abrir, né? Então essa escolha de você vir hoje, eu não deixei você por último não, né? Deus preparou para poder colocar e está sendo, eu não sei se você está sentindo à vontade, mas está bem bacana, né? O início, por ser a primeira vez... Não, mas é normal, bacana. Mas eu estou muito à vontade. Aqui, ó, chegando uma pessoa também que eu considero muito, a pessoa super inteligente, né? Deve ser muito seu amigo também, Gil Simões. Gil Simões. O Gil que tem, né? O Gil que tem aquela loja de ligado ao pessoal do trabalho aí, de proteção, né? Isso. Irmão escoteiro, sim, chegando aí, Gil, um tempão que eu não te vejo, cara. Espero que esteja tudo bem, você e a família. Você estando aí é muito gratificante pra gente. Então, Lucimauro, estou deixando para você aí esse espaço para ver o que você quer mais deixar colocado, né? Com relação às suas aplicações, ao seu trabalho, né? Aos ativos intelectuais,
né? Porque isso aí vai viralizar, as pessoas vão saber, porque daqui a pouquinho nós estaremos encerrando, mas eu quero, como eu sempre falo em todas as lives, eu quero que você fique aí, né? Porque eu não tenho uma oração agora no final, mas tem uma mensagem de Natal aqui, né? Natal todo dia, que é uma versão que eu não posso colocar a versão original do Roupa Nova para poder não sofrer o corte com relação a direitos autorais, mas eu tenho aqui uma cantora no Brasil que ela é conhecida como a Mariah Carey brasileira, né? E ela fez uma versão muito bacana e a gente tem uma mensagem para você. Eu quero deixar você à vontade aí. Lembrando de mensagem de Natal, faz lembrar uma do Paulo Coelho. Só uma pergunta. Zé Maria está perguntando aqui uma dúvida. Em qual ano ele jogou no Benfica? Você lembra? Ih, Zé Maria, eu não joguei, eu corria. Eu era mais atleta, assim, meio fundista e voltava pela lateral direita. Eu nunca fui muito bom de bola. Foi na direita? Na direita. Sim. Vamos pensar Mas aqui na cabeça. Você tinha de 9 para 10 anos. 86, 87, 88. Isso aí. Em 90 eu já estava trabalhando no balcão da padaria Manda Brasa. Que bom. Aí não tinha tempo para jogar futebol. Sim. Em 92 eu só assisti o Romário e a turma. Em 93 já estava descarregando um caminhão lá na feira, de madrugada. Falecido japonês Bitão. Então não tinha muito tempo para jogar futebol. Então, e ele fez uma lembrança boa, que Zé Maria, que você deve ter escutado aí, né? Foi o Zé Temedo. Zé Temedo. O Zé Temedo, grande figura esportiva, grande técnico, interessado no pessoal do Benfica, lá em todas as categorias. Ele que chamou o menino de Leite, Marco Leite, para não falar o nome dele todo grande, que até ele falar todo, o leite escapava. Isso aí. Para com essa Cumu aí, molecada. Para com a Cumu. Pode continuar, Leite. Então, sobre o Natal, me fez só recordar, eu não vou conseguir lembrar o conto todo, mas de um campeão de venda de livros, todo mundo conhece, Paulo Coelho. Uma pequena passagem de 2 páginas até, de um brochurinha pequeno, que ele fala, o conto de Natal dele é ABCD. O padre, quando chegou na missa do Galo, se encantou, falou, nossa, que bênção, a igreja está lotada. Aí começou a observar, viu que eram os trabalhadores, as trabalhadoras do bairro próximo. Era a missa do Galo. As pessoas, às vezes, que vinham na missa do domingo, não estavam ali, não, eram outras pessoas, eles vieram para a missa do Galo. Que bênção. Aí o padre, acabando de se arrumar, começa a ouvir uma voz de criança, vindo do meio daquele silêncio daquela plateia, aguardando o início da missa. E vinha a voz. A, B, C, D. E aí ia. Aí o padre não entendeu, olhou, aí daqui a pouco veio a voz de novo. A, B, C, D. O padre fez a interjeição, né? Quem que tá gritando isso aí? Quem que tá falando isso aí? É criança, cadê? Aí todo mundo olhou, o menino saiu do transe, que ele estava falando aquilo em transe dentro da igreja. Aí ele viu que era com ele, deu uma meia coisada, o padre, não se esconde não. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Não te ensinaram a vir na igreja, a rezar a missa? O menino falou, eu não tenho nem mãe nem pai, mas pode deixar, eu vou embora. Eu só estava falando da forma que eu consigo falar com Deus, porque eu não sei falar da forma que vocês conseguem falar com Deus. Eu não quero atrapalhar vocês a falarem com Deus. Eu vou falar da minha forma lá fora. Aí o padre pegou o menino, né, para fechar com Paulo Coelho, levou o menino para o altar, e todos os fiéis começaram juntos. A, B, C, D. Que bacana, né? Sim. Eu vejo que ativar o intelecto é o que esse padre fez. Ele pode até ter errado num primeiro momento, mas automaticamente ele não só levou o menino ali. Ele levou essa egrégora que o menino tinha condições, porque o menino sabia falar com Deus, mas da forma que ele falava, ele acreditava que Deus vai falar com ele também. Sim, verdade. Isso é Paulo Coelho, cara. Que bacana, que bacana. Demais. Aí, chegando a Ana Maria Matos Barbosa, também chegando pela primeira vez no nosso podcast. Nós estamos aqui com o professor Lucimauro Davi dos Santos. Aí eu continuo falando com você, Lucimauro. Quero deixar esse espaço final aí para você agradecer quem você quiser. Né? Isso, eu agradeço DJ Amauri pela oportunidade, a Holiday Discos. Agradeço a Deus
E em minhas falas eu costumo dizer que agradeço até aos ímpios, pois a partir dos ímpios que a gente cria a história da humanidade, né? Porque a história da guerra, quem vendeu mais. Então, acaba que... E por que se estuda a educação ambiental? Porque destruíram o ambiente onde você vive. Então, você tem que criar... Então, eu tenho que agradecer a quem errou. E não é maldade. Aí foi aquela busca de conhecimento sobre quem sou eu. E aí são os estudos muito antigos de nosso amigo Agostinho de Hipona, Bispo Agostinho de Hipona. Ele é da igreja cristã clássica, antes da igreja católica. E ele que traz a hierarquia dos anjos. E o meu anjo, Aniel, sobre a potestade de Camael, me ensina em latim, ele me ensinou em latim, mas em português, né? A oração desse anjo, vou falar em latim para lembrar em português. Sim, à vontade. Deus ad virtutem converta-nos, et ostende facem tuam et salve erimus. Deus, Senhor das virtudes, tenha compaixão de nós, né? Amém. Tenha misericórdia de nós. Amém. Lembrei o termo. Amém. Pois nós temos misericórdia dos nossos antepassados e nós perdoamos os nossos antepassados pelos seus erros. Olha só, eu descobri isso depois que eu fiz a faculdade de História. Quem nasce no dia que eu nasci tem a conexão de... A reza original criada por Agostinho foi de ter misericórdia pelos erros dos nossos antepassados. E a ciência e o meu conhecimento é a partir disso, só isso. E eu não sou diferente de ninguém não, tá, gente? Eu estou aqui para ajudar as pessoas a ativar o cérebro, o intelecto. Não tem diferença nenhuma, todos os seres vivos têm a inteligência. A inteligência ela é embutida no corpo humano. Então, e também não deixa para 2026, não. Começa hoje, amanhã, começar a ler alguma coisa, criar essa produção, esquecer um pouco a internet, apesar de que vocês estão assistindo pela internet. Tem que agradecer, mas tem que saber equilibrar. Sim. E o exercício mental para 2026 é para qualquer dia, ele é uma academia, como se fosse a malhação de academia. Cada dia que você vai lá, você vai exercitando mais o seu músculo. Vai chegar um momento que a leitura ela não se torna. E a leitura mesmo é a base. Porque quando acabar a internet, você vai voltar para os livros. Verdade. E ela ativa a parte do cérebro. Repito isso é muito importante. Porque senão o indivíduo não consegue interpretar o mundo. E o ser humano, a humanidade, interpretou primeiro o mundo. Primeiro nós fizemos desenhos e cavernas. Muito tempo depois que começamos a escrever. Então, por natureza, a criança, por natureza, ela reconhece o mundo primeiro para depois escrever. Então, aí quando você chega numa fase que a escrita, a leitura está difícil, você tem que voltar à base. Vamos ler. O Zé Maria, só para responder sobre o futebol, porque chegou agora para ele lá, né? Ele foi anterior a você. Tá? Foi anterior. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo que está aí, né? Primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer a presença do Lucimauro, agradecer vocês que estão compartilhando, estão comentando. A minha noiva aí chegou, Rosemary Coutinho, eu tinha visto, mas eu estava com um assunto na cabeça, não pude parar. Quero agradecer aos meus patrocinadores que ficaram mais um ano comigo. Tem esse patrocinador aqui, ó, tá há 5 anos e 7 meses comigo. Né, que é o Mercado Cerejinha. Esse outro aqui também está há 5 anos e 7 meses comigo. A panificadora Casa dos Pães de Barra do Piraí, do Marcelo Modesto, a Cássia e do Gustavo. Né? Tem aí uma propaganda gratuita que eu faço do Lar Meimei, essa que está aparecendo agora aí para você não jogar o óleo nem no ralo e nem na plantação para não contaminar o meio ambiente. Está aí a Excelência Clinic, que é um patrocinador também em potencial do meu querido Dr. Rogério Natal, que fica na rua Vitor Pentanha, 162 Benfica. Tá aí a Rádio Web Beatmania, Rádio Web, tá? www.beatmania.com.br para você ouvir. E tem também o outro patrocinador nosso, que é o Laboratório de Patologia, Dr. Ulisses, que fica no 2º andar do Edifício Panorama, sala 202, 203,
que está há 30 anos e ele que adotou Valença de coração, médico formado há 41 anos, né, professor em Valença, na faculdade, em Vassouras, e uma pessoa muito querida, o doutor Ulisses. Eu quero agradecer, mas quero que você fique aí no final, não saia agora, porque tem aí, eu quero desejar um Feliz Natal para você, tá, Lucimauro? Para você, também, sua família, para vocês que estão em casa. Lembrar que o Natal, ele tem essa magia que todo mundo coloca aí, né? Luzes, muita coisa, mas eu acho que a principal magia é você abrir o coração e receber o menino Jesus. A gente não sabe ao certo, né? As pessoas colocaram o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, mas parece que não é, né? Então Natal é Natal todo dia, tá? O Natal todo dia que a gente fala é um Natal de esperança, é um Natal de acolhimento, né? A cada dia que a gente abre um canal de TV, a gente vê as pessoas roubando e matando por nada, né? Graças a Deus nós temos Valença que não aparece isso, mas conforme a população vai crescendo e vai aumentando, os maus exemplos ficam aos nossos olhos, a internet mostra os maus exemplos e a gente quer que isso tenha uma parada. E para poder parar isso daí, não é o Papai Noel, tem que ser o Papai do Céu. Então fica no final aí, porque nós vamos colocar Natal todo dia na voz da Giovana Rangel, que ela é conhecida como se fosse a Mariah Carey do Brasil, né? É uma versão que com roupa nova, é uma versão lenta, mas com ela começa lenta e termina numa versão pop, tá? De coração, um Feliz Natal para você, para todos os seus familiares, e a gente volta a se falar no dia 5 de janeiro de 2026. Também para mim está sendo uma obra-prima trazer essa pessoa aqui, porque eu já tentei N vezes. O caso do Lucimauro eu não tentei não, eu já havia conversado e Deus preparou essa data de hoje. Eu estarei recebendo Zirley Ávila, um grande artista plástico, com nomes em vários países, com vários... Entendendo? Eu tive com ele passeando, porque ele adota também uma cachorrinha de rua, uma ou duas, passei por ele no Jardim de Baixo, eu falei, eu te busco em casa, se for o caso. Ele ficou meio tenebroso, meio que redutivo. Eu falei, cara, é uma conversa, não é? Mas como eu fiz um banner para ele e coloquei uma trilha do Pink Floyd, ele abriu o coração, né? Agora ele está todo feliz. Então o Zirley Ávila também vai estar abrindo a minha sessão de lives do empresário no ano que vem, dia 5 de janeiro, numa segunda-feira, a partir das 7 da noite. Fique aí com esse tema final e a gente se encontra por aí nas redes sociais. Bom Natal, obrigado a todos. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido ao velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse
Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma e mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Todo dia. Termina aqui a Live do Empresário. Até a próxima. Apresentação: Amaury Figueira.